Hoje eu vou te ensinar como transformar uma arte em tamanho pequeno numa arte em tamanho grande usando o seu scanner e o Photoshop. Ação! E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Hoje é dia de dicas e truques. E eu vou ensinar para vocês, como eu falei na abertura, como fazer para pegar uma arte que você desenhou num formato pequeno e conseguir usar ela num tamanho maior. Vou te explicar. Vamos supor que você fez um desenho no seu sketchbook. Ele ficou pequeno, né, tem tamanho menor aqui na página, ou você fez uma arte original, uma commission em tamanho A5, ou você tem um plano para fazer um print, ou pode ser também uma commission em tamanho A4, mas você quer poder usar essas artes em tamanhos maiores. Como eu vou fazer isso? Bom, é muito comum no meu trabalho eu fazer artes em tamanho A5 e A4 e querer poder usar elas em tamanho A3. Quando eu quero fazer um print para um evento, por exemplo, como essa arte do Thanos que eu acabei de mostrar, ela foi feita em formato A4, mas eu quero poder imprimir ela em tamanho A3. É só escanear ela e tudo bem? Não. Ou, por exemplo, eu fiz algum desenho, alguma commission ou um original, mas eu quero guardar uma cópia disso com uma qualidade boa, é só escanear também no tamanho original? Não. O que a gente vai fazer é trabalhar a resolução da imagem que você vai escanear com a resolução do suporte que você vai usar. Antes de mais nada, vamos falar um pouco sobre resolução. Toda imagem digital ela tem uma resolução, é uma questão de qualidade da imagem. Quanto maior a resolução dessa imagem, mais qualidade de impressão ela vai ter e maior o arquivo vai ser também. Mais detalhes ele guarda, mais informação esse arquivo vai ter. Então, toda imagem digital ela é formada por pixels. Os pixels são quadradinhos que têm uma única cor. Quando você dá um zoom muito grande numa imagem, você vê que ela fica toda quadriculada e chega um ponto que você não consegue mais identificar o que aqueles quadradinhos representam. Mas é importante lembrar que cada pixel tem uma cor apenas. Uma imagem com uma boa resolução tem muitos pixels, ou seja, tem muito mais quadradinhos de cor que permitem que essa imagem tenha uma qualidade maior. Pensando então que esse pixel é um ponto de cor, a resolução é medida em dpi, dots per inch, ou pontos por polegada. Isso quer dizer que numa área de 1 polegada por 1 polegada, ou seja, 1 polegada quadrada, você vai ter um número específico de pixels. Quanto mais pixels por polegada você tiver numa imagem, mais qualidade ela vai ter. E não é só isso, não é só você ver na tela do computador a imagem com uma resolução boa. Você precisa poder imprimir essa imagem com uma qualidade boa também. Então, o que se recomenda para uma boa qualidade de impressão é a resolução de 300 dpi, ou seja, 300 pontos por polegada da imagem. Mas é aí que está o pulo do gato. A resolução de 300 dpi numa imagem digital permite que você imprima com muita qualidade, praticamente idêntico ao original, só até o tamanho da arte original. Então, se você escaneia um A4 em 300 dpi, ele vai poder ser impresso em A4 e não maior do que isso. Se você imprimir um A4 de 300 dpi maior do que um A4, ele vai ficar pixelado, a imagem vai perder qualidade. Então, como que é esse truque da gente poder pegar uma arte em A4, escanear ela e poder usar ela em A3, se o tamanho máximo que ela pode ser impressa é A4? Vem comigo que eu te explico. Para essa aula eu estou usando o scanner da Canon. Ele é o modelo Canon Scan Light 100 e eu já tenho esse scanner há um bom tempo. Ele é muito bom, sempre serviu muito bem para os meus propósitos e eu acredito que você consiga encontrar um scanner talvez até melhor do que esse por preços muito acessíveis. Então vamos lá pessoal, eu vou começar aqui a escanear os trabalhos. Eu vou abrir no meu Photoshop. Aí eu queria falar para vocês, o aplicativo que eu uso para escanear muito provavelmente não é o mesmo aplicativo que você vai ter em casa. Então assim, eu vou fazer no meu padrão do scanner, no meu aplicativo de scanner, e você faz no seu, porque não importa o aplicativo, o que importa é a resolução que você vai escanear, ok? Então vamos lá. Então aqui, arquivo, file, importar, Canon Scan Light 100, tá vendo? Aqui já tem o próprio nome do meu scanner, então eu vou abrir aqui. Ele vai abrir a janelinha para o scanner. Bom,
Geralmente acontece, tá? Primeira coisa, eu vou visualizar a imagem. Eu sempre clico no visualizar a imagem, por quê? Tá vendo esse câmera? Ele vai primeiro fazer uma leitura dessa imagem, me mostrar o que vai ser escaneado, assim eu posso selecionar a área que eu vou escanear. Mas também é importante porque ele vai ter uma ideia de como é a imagem e ele próprio já vai se calibrar para escanear a imagem que você está querendo. O que acontece é assim, se você está escaneando uma imagem colorida e aí depois você coloca para escanear uma imagem em preto e branco e você não atualiza essa opção do visualizar aqui, ele vai escanear com as mesmas configurações da vez anterior. Então se você está escaneando, por exemplo, uma leva de páginas, uma leva de ilustras que todas têm o mesmo tipo de acabamento, não tem problema, você vai visualizar o primeiro e vai usar a mesma configuração para o restante. Mas se cada uma que você vai escanear é com uma cara diferente, o ideal é que você faça um visualizar antes, tá bom? Bom, vê aqui comigo então, resolução de saída está 300 dpi. Como eu já falei para vocês, se eu escaneio um A4 em 300 dpi, ele imprime bem, perfeitinho, até o tamanho do A4. Mas eu quero esse Thanos aqui em A3. Tá? O que eu costumo fazer é, em vez de escanear ele em 300 dpi, eu vou escanear ele em 450 dpi. Aí é só digitalizar. Ele vai escanear essa imagem em 450 dpi. Demora mais do que 300 dpi, demora mais do que 100 dpi, mas é o que você tem que fazer para conseguir fazer esse truque de converter as resoluções. Pronto, terminou. Ele ainda mantém essa janela aberta. Como eu não vou escanear mais nada agora, eu vou fechar essa janela. E aqui eu tenho a imagem escaneada do Thanos, a imagem original. Então, ó, colocar Actual Pixels, ou seja, o tamanho original dela, ó, dá pra ver bem de pertinho, vários detalhezinhos, até as falhas do nanquim, tá vendo? Maravilha, é o que eu queria. Aí, para provar para você a ideia da resolução, eu vou te ensinar um atalho. Ctrl Alt I. Ele abre esse Image Size, que é um menuzinho que te dá as medidas reais dessa imagem que você está falando. Então, ó, ela tem 21 por 27 de largura, centímetros, 29,6 centímetros de altura e 450 pixels por polegada, ou seja, dpi de resolução. Ok? Ok, maravilha. Então o que eu vou fazer? Eu vou salvar essa imagem. Então ele está salvo. Agora, como que eu faço para transformar esse A4 400 dpi em um A3 300 dpi? Jovem, é muito fácil. Cria um arquivo novo com o tamanho, ó, aqui, tá? Preset, International Paper, Size A3, tá? Aí você vai ver que automaticamente ele já cria esse arquivo novo com padrão de papel internacional com 300 dpi, tá? Eu vou manter, eu quero imprimir um A3 com qualidade de A3. Ok. Tenho aqui o meu A3. Eu vou copiar, ó, o que eu fiz aqui? Ctrl A, Ctrl C, para copiar esse desenho A4, 450 dpi, e eu vou colar ele no A3, 300 dpi. Percebeu como ele está já no tamanho exato? Ó, é até um pouquinho maior, na verdade, eu posso dar um ajustezinho nele aqui, acertar aqui as proporções da moldura, Ctrl Alt I de novo, Image Size, eu tenho 29,7 de largura, 42 de altura, 300 de resolução, ok? Salve isso. E tá salvo. Vamos fazer agora com o A5. Agora eu vou escanear para vocês esse original em A5. Mesmo esquema. Arquivo, importar, Canon Scanline 100. De novo você vai fazer o caminho que você tem que fazer no seu computador com o seu aplicativo. E olha, ele abriu a última imagem que eu escaneei, que é o próprio Thanos. Então eu vou pôr visualizar de novo. Aí ele vai me mostrar essa imagem nova e ele vai se autocalibrar para escanear essa imagem. Então, como ela é preto e branco, ela tem que ser... Como ela é preto e branco, ela vai ser escaneada de um jeitinho um pouco diferente do anterior, tá? E olha só, como ela é A5, eu vou usar essa possibilidade aqui da janelinha da seleção, né, como se fosse uma ferramenta de seleção do Photoshop, para pegar só a área da imagem que eu quero.
Então, veja só, aqui ela está com 450 dpi de resolução de saída. O que vai acontecer? Se eu escanear um A4 400 dpi, eu consigo colocar ela num A3 300. Se eu escanear um A5 com 450 dpi, ele não vai para o A3, porque o A5 é menor do que o A3. Eu preciso escanear esse A5 em, talvez, 550 dpi. Vamos ver como é que funciona. Digitaliza, vai levar um tempinho, porque é bastante resolução, mas a gente espera. Galera, vou falar pra vocês, assim, quando eu pego para escanear um monte de desenho seguido, por exemplo, uma HQ que tem, sei lá, 10, 15, 20 e tantas páginas, é um horário que você tem que separar para ficar apenas escaneando. Então, eu boto um seriado para assistir, um vídeo no YouTube, boto música, sei lá, pego um café, uma água, vou escaneando. E essa parte do escanear, ela é muito mecânica. Então, eu preciso achar alguma outra coisa para distrair minha cabeça, porque se for só olhar essa barrinha verde sendo escaneada, eu fico doido. Mas vamos continuar aqui. Bom, essa imagem está com a orientação, ela está virada. Eu vou começar com Image Rotation e 90 graus counterclockwise, ou seja, contra sentido horário, anti-horário, melhor dizer. Primeira coisa, salva esse arquivo, Ctrl Alt I de novo para a gente ver o image size. Ele tem 21,47 de largura, 14,37 de altura, ou seja, um pouquinho mais estreito do que um A5, 550 de resolução, certo? Certo. Vou criar um novo International Paper, tamanho A3, 300 dpi. E vou girar esse malandro também. Então, se eu tenho um A5 com 550 dpi, como que ele se comporta num A3 com 300 dpi? Ele fica praticamente certinho. Tá vendo? Ele tem uma bordinha. Na verdade, sinceramente, eu gosto dessa borda branca. Eu não teria problema nenhum em deixar desse jeito. Vou colocar aqui num zoom mais aproximado para vocês verem. A qualidade da imagem está aceitável, né? Claro que eu tenho que tratar isso para deixar o preto preto, o branco branco, enfim, isso para um outro vídeo, quem sabe? Mas a ideia é basicamente essa. Vamos supor... Aí, bom, vamos salvar isso só para garantir, né? Tá salva aqui nossa cópia em A3. Mas só de curiosidade, vamos fazer uma coisa diferente. Vou deixar esse cara. Eu vou, no Ctrl Alt I, transformar esse arquivo, que era 550 dpi, em 450 dpi, que foi a resolução que eu usei anteriormente, só para a gente ver um negócio. E eu vou criar um arquivo novo, A4, com 300 dpi. O que eu quero testar é se a resolução que eu usei do A4 para o A3, ela funciona do A5 para o A4. Eu vou copiar essa imagem, colar aqui. Se você tem então uma arte em A5 e quer adequar ela no A4, 450 dpi é até um pouco demais, Ela sobra um pouco da imagem, você pode ajustar. Então com isso, o que eu tenho? Eu tenho um original dessa arte no tamanho que ela foi feita, que é um A5, com uma qualidade muito, muito alta. Essa qualidade alta eu posso trazer para um A4 ou para um A3, sem perda aparente de qualidade, tá? Então, é isso. Mas deixa eu dar uns avisos para vocês. Primeiro, é preciso que você entenda que existe uma relação entre o tamanho do desenho e a espessura do seu traço. Se você desenha em um formato A5 com uma caneta 05, é completamente de você desenhar num tamanho A3 com a mesma caneta 05. A relação do traço, da espessura do traço que você usa com o tamanho geral do desenho é uma coisa para se prestar atenção. Quanto mais você desenha e mais você pratica, mais você entende qual é do seu estilo, do seu desenho, quais são os materiais que mais funcionam para você. Mas você pode pensar e tentar adaptar essas coisas. Quando for para desenhar no formato pequeno, entender que você talvez tenha que ser mais sucinto com a imagem e os detalhes, ou usar um material um pouco mais fino, ou seja, canetas ou pincéis de espessuras mais finas. E quando você vai fazer o caminho contrário, também é importante pensar. Talvez desenhar no papel A3 com uma caneta 01 não seja a melhor ideia, porque quando você for reduzir esse formato para impressão, talvez você perca a qualidade do traço também. O que me leva ao segundo aviso.
Por outro lado, não só é praticado há muito tempo, mas é recomendado que se faça isso. Quando você vai trabalhar numa arte para ser impressa, o ideal é que você desenhe a sua arte original maior do que o formato de impressão. Isso explica, por exemplo, porque as páginas originais de quadrinhos costumam ser feitas em papel A3 ou de formato similar, para imprimir talvez na metade desse tamanho. Os meus trabalhos, quando são feitos em originais, em papel, eu desenho a página original em A3, mesmo que o livro vai ser impresso num formato menor. A gente então, preferencialmente, não deve desenhar num formato menor para ampliar, e sim um formato maior para reduzir, porque a relação dos detalhes do desenho, da harmonia dos traços vai ficar muito melhor quando você reduz do que quando você amplia. Esse vídeo ensinando vocês a fazer todo esse processo de aumentar uma arte menor é uma forma de contornar esse problema, mas não é o ideal. E meu último aviso, guarde sempre a versão original que você escaneou. Ou seja, se você escaneou aquele formato A5 em 600 dpi, guarda esse arquivo. Vai que você uma hora precisa disso em tamanho maior, vai que acontece alguma coisa com aquele outro arquivo que você ajustou o tamanho, você precisa voltar atrás, tem que escanear de novo, às vezes você já vendeu o original. Então guarda uma cópia desse arquivo original, só por garantia. Bom, eu espero que vocês tenham curtido essas dicas, espero que seja muito útil para os seus próximos projetos. E se você gostou desse vídeo, dessa dica, curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, coisas clássicas de YouTube. E principalmente, se você conhece pessoas que vão se beneficiar dessa dica ou precisam dela, passe pra frente. Se ficou alguma dúvida ou alguma sugestão, deixe aí nos comentários, a gente vai conversando. Então a gente se vê no próximo vídeo, continua acompanhando aqui o canal, fiquem bem por aí, abração, mantenham-se criativos e apaixonados. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.